fé, nós vamos orar, apresentar essa reunião diante do Senhor, nosso coração. E o Senhor, irmãos, Ele nos conduz, o Senhor nos agracie, o Senhor nos direcione para a glória dele mesmo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, favor, misericórdia, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos a Ti, colocamos, ó Pai, o coração diante do Teu altar, para Te honrar, para Te bendizer, para Te glorificar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, com o coração agradecido, Pai, por todos os dias que o Senhor nos deu, desde o início dessa casa, todos os dias, orando, clamando, recebendo a Tua palavra, aprendendo do Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor continue a derramar essa graça sobre cada um de nós. Abençoe este culto, essa reunião, cada irmão, cada família que está aqui representada. Clamamos pela Sua misericórdia, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, da Tua graça, da Tua presença. Fala conosco, ministre de nós, Pai, que o Senhor nessa noite faça tudo aquilo que desejar no Teu coração, que nós possamos estar abertos, dispostos a receber do Senhor nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos falar ao Senhor.
Salmos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o capítulo 2, livro de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: porque se enfurecem as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, sacudir de nós suas algemas. Aquele que habita no céu dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele diz: você é meu filho, hoje eu gerei você. Amém, irmãos? O Salmo 2, irmãos, ele é um salmo que aponta para o governo de Cristo. Agora, observe que o salmista, que ele vai descrever uma fala dos reis das nações, e vai dizer que eles estão conspirando, dizendo, estão falando: olha, vamos sacudir as algemas, vamos desfazer os laços. O que eles estão dizendo, irmãos, é assim: vamos viver uma vida totalmente desassociada de Deus. Vamos pegar o destino da nossa vida nas mãos e vamos andar, vamos fazer o que a gente quer, como a gente pensa, sem prestar contas. Aqui, irmãos, e aí tem aquele negócio: se Deus tem senso de humor, aqui diz que o Senhor ri deles, o Senhor dá risada. E por quê, irmãos? Porque ainda que o homem deseje, ainda que o homem acredite que pode ver o de Deus, isso é impossível. Porque nós sempre, irmãos, estamos esbarrando em Deus ou nas coisas que remetem a Deus. Ainda que o homem diga, alguém diga: olha, eu vou viver longe de Deus, eu não acredito em Deus, Deus não existe, eu vou viver minha vida assim. Isso não tem como, irmãos, porque a criação está aí. O sol, a lua, as estrelas, tudo que nós conseguimos ver e não ver foi Deus que criou. O homem, Paulo vai chegar a dizer, quando ele chega na terra, ele vai dizer que no Senhor nós nos movemos e nele nós existimos. A diferença, irmãos, entre uma ou outra pessoa é simples. São aqueles que entendem que não dá para viver longe de Deus ou sem esbarrar com Deus, e se alegram por causa disso, fica feliz por causa disso. Que bom saber que há um Deus que está conosco, que permanece conosco, que nos ajuda e que é Senhor sobre todas as coisas. E esse tipo de gente sou eu, é você que está aqui nessa noite, porque nós não queremos nos desassociar de Deus, pelo contrário, nós queremos cada dia estar mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, nós vamos louvar a alegria em nome de Jesus. Quero estar perto
vamos orar com o coração agradecido a Deus, com o coração alegre nessa noite. Vamos fazer com alegria em nome do Senhor Jesus. E aqui nós vamos Carlos está fazendo essa oração, cantando de nosso nome, concluir em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, vamos colocar de pé, bom para nós, orarmos pela oferta, pelo dízimo, nesta noite. Oramos. Eterno Deus, e neste momento, Pai, nós encontramos aqui, Senhor, neste momento reunidos, Senhor, em súplica a Ti, Senhor, pedindo, Pai, pedindo a bênção, Senhor, meu Deus, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, Senhor, que vão ofertar, Senhor, e vão dizimar com alegria para a Tua casa, Senhor, para a manutenção, Senhor, da Tua obra. Senhor, estende as Tuas mãos, abençoando, Senhor, multiplicando, Senhor, prosperando, Senhor, na vida de cada irmão e de cada irmã, abençoando também aqueles que não podem, Senhor, vai contribuir, Senhor, mas eu creio, Senhor, meu Deus, se as portas estão fechadas, Tu vai abrir a porta, Senhor, para que ele também possa estar contribuindo, Senhor, aqui na Tua casa. Pai, estende as Tuas mãos, ó Pai, abençoando nesta noite, Senhor, para a glória, para a honra, Senhor, do Teu nome maravilhoso, é que nós agradecemos hoje para todos sempre. Amém e amém. ministrar a palavra, assumir um compromisso assim, de assumir o tema, de trazer uma meditação, a palavra de Deus seja louvado.
pela vida dos irmãos, das irmãs, amém? Eu não consigo ouvir todos os irmãos aqui, precisou ficar sério, mas tenho certeza que todos foram muito abençoados. Você foi abençoado, irmão Jesus? Eu fui muito abençoado. Irmãos, e hoje nós vamos encerrar. Eu quero ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler o verso 26, mas eu vou pedir para que você permaneça na sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar olhar algumas partes desse capítulo 4 do Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 26. Se você puder ficar de pé para nós fazermos a leitura, nós vamos ler apenas esse versículo e vamos meditar em nome de Jesus. Diz assim: então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, clamamos pela Tua graça, favor e misericórdia. Te louvamos, ó Pai, por todos os dias que estivemos aqui, ouvindo a Tua palavra, orando, buscando a Tua face. Grato nós somos. E pedimos, fala conosco mais uma vez. Ministra a nossa vida, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Pode tomar para você, mas permaneça com a Bíblia aberta. Irmãos, esse capítulo, ele é a conversa mais longa registrada na Bíblia entre Jesus e uma pessoa. Então esse é o diálogo mais alongado, que ficou registrado. O que eu acho interessante desse texto é que se encontram duas pessoas assim, muito distintas. Jesus e uma mulher que, por uma série de questões, uma série de posicionamentos, decisões da vida dela, ela se coloca assim, muito à margem, muito desqualificada para ser uma pessoa que Jesus vai falar, que vai ventilar alguma coisa. Agora, o que eu acho interessante no texto, e aí os irmãos podem olhar com calma, é que Jesus chega até a cidade da região de Samaria. Samaria é um estado. Ele chega numa cidade chamada Sicar. Então, quando ele chega a Sicar, Jesus senta ali do lado do poço e vem essa mulher ao meio-dia para pegar água do poço de Jacó. E aí ela começa a desenvolver o diálogo com Jesus. Jesus, na verdade, ele fala com ela, ele se direciona a ela. E vocês vão perceber que na conversa entre Jesus e a mulher samaritana, ela não se demonstra ser uma mulher leiga. Ela não é uma pessoa que não sabe nada de Deus, ou ela não entende alguma coisa com relação à fé. Não. Se você olhar o texto, o que o texto vai apresentar para nós? Ela vai falar de lugar de oração. Ela vai falar para Jesus: ó, vocês dizem que nós devemos adorar no templo. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar no monte. Então, era uma mulher que tinha algum tipo de devoção, de piedade. Mais na frente ainda, ela mesma declarou para Jesus: olha, nós ouvimos dizer que o Messias virá e ele nos revelará todas as coisas. Então, mais uma vez, nós vemos aqui uma mulher que tem assim uma noção, algum tipo de clareza ou de conhecimento. Agora, o que nós vamos entender, irmãos, é que tipo de fé, de vida devota que chega até essa mulher. E aí a gente vai precisar olhar um pouquinho no Antigo Testamento para a gente entender isso. Samaria, ela é uma região que ela é mal vista pelos judeus. Ela é mal vista pelos judeus.
essa conversa com os irmãos para a gente entender qual é o tipo de fé que essa mulher estava praticando. Até o reinado de Salomão, então, ó, quais foram os reis até Salomão? Foi Saul, a gente pode até dizer que ele filho de Saul, mas eu vou pular essa, vou direto para então, Saul, Davi e depois Salomão. Quando foi o quarto rei de Israel, que foi Roboão, acontece um evento. Israel é dividido, o governo de Israel é dividido por quê? Porque Roboão, filho de Salomão, ele tem uma postura muito dura. E aí cria-se uma ruptura entre os irmãos de Israel. Então, a partir dali, Roboão se constitui dois reinos dentro de Israel: um reino do norte e um reino do sul. O reino do sul com 2 tribos, o reino do norte com 10 tribos. Roboão fica com o reino do sul, a Judéia e mais outra região. E o Jeroboão, ele assume 10 tribos do reino do norte. Aqui é tranquilo? Tranquilo? Ok. Bom, o que ficou dividido? O governo civil. Mas todo Israel ainda deveria observar toda a lei de Deus e todo o mandamento de Deus. Entre eles, irmãos, a adoração em Jerusalém, que ficou no Reino do Sul. Agora vai começar a complicar. Porque agora Jeroboão, que assumiu 10 reis e está no Reino do Norte, ele desenvolve um pensamento. Olha, quando começar a ter as festas, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes, a festa do cereal, a Páscoa, quando começar a ter as festas, que o povo precisar adorar a Deus, aonde eles vão? Eles vão descer para o Reino do Sul. E qual que foi o medo de Jeroboão? Que nesse movimento de Israel descer da região norte para adorar na região sul, o reino volta a se unificar, voltando o governo para a família de Salomão, de Roboão, e ele perdendo o governo. Qual é a decisão que ele toma? Bom, então vamos colocar a adoração aqui. Ele levanta a adoração nos montes, ele levanta sacerdotes que não é da linhagem, da linhagem de Levi, e ele começa a fazer festas na região do norte, e ele dá uma mensagem para o governo do norte: olha, aqui é o lugar que vocês devem adorar, aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. E a partir dali, irmãos, o reino do norte começou a adorar outros deuses. Por quê? Porque se levantou uma religião baseada na insegurança. Está entendendo, irmãos? Ok? Ok. Mas vamos entrar na história. Lá na frente, aqui vai dizer que a região norte, o reino do norte, é invadido pela Síria. E o que a Síria faz, irmãos? Eles arrancam todo mundo lá no reino do norte, então todo mundo já é levado cativo. E é a Síria, que havia dominado outros países, fazem o quê? Pega pessoas de outras nações e colocam para morar lá no reino do norte. Aí a Bíblia vai falar que acontece um fato. Qual é o fato? Esse pessoal que veio de outras nações, que assumiu a região norte de Israel, eles começaram a ser atacados por leões e por feras. Qual é a conclusão que eles chegam, irmãos? Olha, nós estamos sofrendo ataques de feras porque nós não sabemos lidar com Deus nessa terra. Nós não sabemos lidar com o Deus que domina essa região. Na cabeça deles havia um Deus temporalista. E aí o que eles fazem? Bom, então vamos trazer gente que vai nos ensinar sobre esse Deus, a lei desse Deus, os ritos desse Deus, para que a gente pare de ser comido pelos leões. E aí esse é o momento do governo da Síria. Envia gente para ensinar a palavra de Deus, os ritos de Deus. E eles começam a aprender. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos,
mas não abandonaram os seus antigos deuses. Se a gente for colocar numa aplicação pessoal isso, é o tipo de gente que fala assim: eu vou na igreja, assisto o culto, vou nas reuniões, quinta, domingo. Eu até tenho algumas participações do departamento, dou oferta, dou dízimo, mas na minha vida não dura. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu que decido as minhas coisas. Eu que digo o que é certo e o que é errado. Mas eu estou lá. Eu vou no culto. O que estava querendo fazer, irmãos? Apenas se desviar de alguma ação de Deus contra eles. Como se Deus fosse manipulado. Como se Deus tivesse interesse que a gente não voltasse no culto de domingo. Opa, veio no culto de domingo, então tá tudo bem. Tem minha bênção. Não funciona assim, irmãos. Aquele povo não foi íntegro. Era uma região não íntegra. O que é íntegro, irmãos? Indivisível. Então, perceba, eu estou fazendo uma construção histórica para os irmãos. Primeira coisa, a religião que foi constituída no Reino do Norte é uma religião baseada na insegurança do homem. Depois dessa religião, é uma religião sem ser íntegra, sem servir ao único Deus como Senhor. Vai passando os anos. A Bíblia vai dizer que então o Reino do Sul é dominado pela Babilônia, o povo é levado cativo, fica 70 anos, e depois eles começam a voltar para reedificar o Reino do Sul. E aí o que acontece? Eu vou falar agora da registrada de Neemias, capítulo 4, capítulo 4. Quando eles voltam, quando o pessoal do Reino do Sul começa a voltar e levantar o templo em Jerusalém, os do Reino do Norte, que estão ali, essa mistura de fé, de religião, esse jeito de lidar, eles descem para Jerusalém e dizem: olha, a gente quer ajudar vocês a construir, a gente quer ajudar vocês a levantar, a gente quer ajudar vocês a reedificar. E qual que é a fala? Vocês não têm parte nessa obra. E por que eles dizem isso, irmão? Porque eles não estão servindo a Deus com integridade de coração. Eles adoram a Deus, mas adoram as carotes, adoram o Baal, adoram o Balaís, adoram outras nações. Então, o Reino do Sul, eles voltam com o desejo de restabelecer a adoração integral a Deus. Ele fala: não dá. A gente não pode se misturar. Aí, irmãos, vem uma outra característica dessa religião do Reino do Norte. E qual é a característica? Se eu não vou te ajudar, então eu vou te atrapalhar. É o tipo de gente que, se ela não tiver proeminência, se o nome dela não estiver em destaque, se ela não liderar, se ela não tiver um nível de importância dentro do contexto onde ela está, dentro do grupo que ela está, da igreja que ela está, então ela não apenas não vai participar, ela vai atrapalhar. Ela vai falar dos corredores, ela vai falar mal, ela vai desanimar os outros. Vamos entender? É esse tipo de fé que a mulher samaritana está herdando. Ela é da região do norte. É uma fé insegura, é uma religião não integral e ela é uma fé revanchista. Irmãos, entre Jeroboão e a mulher samaritana, a construção dessa fé é de 1000 anos. Ela herdou um tipo de fé, e aí a gente vai olhar para a vida dela. Ela foi um tipo de vida devota, de religião, de fé de crença, que não ajudou ela. Por quê? Aí a gente vai voltar no texto. Quando Jesus está conversando com ela, e aí Jesus fala da água viva, e ela, então, no sítio de Jesus, o que Jesus diz para ela? Vai lá e chama o teu marido. O que ela diz para Jesus? Eu não tenho marido. Ela não conta para Jesus que ela tem 5, que ela está no sexto relacionamento, e esse relacionamento já não é tão legal. Ela
falou certinho, porque você já tem 5. E esse você está se relacionando não é o seu. Aí ela olha e fala: olha, eu estou vendo o seu profeta. Então, o tipo de fé que essa mulher herdou, que ela está tentando desenvolver conversando com Jesus, é um tipo de fé que não resolveu a questão dela com relação à sua vida íntima, à sua santidade. Não resolveu a sua santidade. Ela continuou no pecado. Quer ver uma segunda coisa que o tipo de fé que essa mulher herdou não resolveu a vida dela? Jesus vai dizer para ela: olha, quando ela fala assim: ó, os nossos pais dizem que nós devemos adorar nos pontos, vocês dizem que é o mesmo. Sabe o que diz para ela? Vocês adoram o que vocês não conhecem. É o tipo de fé, de religião, que põe você na estrutura religiosa, mas não está conhecendo de Deus. Coloca você dentro de um sistema religioso, mas não revela a pessoa de Deus. Adora o que não conhece. A terceira coisa que nós olhamos no texto, e nós percebemos que aquela fé errada não é só a vida dela, é porque ela tem dificuldade de relacionamento. A Bíblia diz que essa mulher vai buscar água no poço ao crítico. Aqui tem duas coisas que nós podemos observar. Primeiro, meio-dia, irmãos, é basicamente a hora mais quente, porque é o ponto mais alto do sol. Aquela mulher está indo sozinha buscar água no poço, o que demonstra claramente que ela não pegava água no mesmo horário que a grande maioria pegava. Provavelmente, quem ia buscar água no poço, na cidade de Sicar, ou ia mais cedo, quando o sol estava nascendo, não estava tão forte, ou eles iam mais tarde, quando o sol estava se pondo e o calor já não era mais intenso. Ela escolhe, ou ela saiu buscar ao meio-dia, porque muito provavelmente ela não se relaciona bem com as pessoas, então ela tem que esperar o horário que não esteja ninguém para ela. Segunda coisa que me faz pensar isso é porque haviam 3 horários de oração que eram sagrados para o judeu: às 9 horas da manhã, ao meio-dia, e se não me falha a memória, 5 horas da manhã. 3 horários de oração. Então, muito provavelmente, ao meio-dia, qual era o movimento natural da cidade? Era orar, era buscar lugar para buscar Deus, falar com Deus. E o que essa mulher está fazendo? Ela está indo buscar no poço, ou seja, ela desenvolveu uma fé individualista e não comunitária. Por quê? Porque se quer relacionar com as pessoas, é difícil. Você já ouviu uma pessoa dizer assim: a igreja sou eu? Não, a igreja sou eu. Eu quero te dizer uma coisa: você não é igreja. Você não é igreja. Eu, como pessoa singular, como mundo, eu não sou igreja. Alguns vão dizer: eu sou o templo do Espírito. Não. Leia o texto certinho. Nós somos. É plural, não singular. Eu não sou o templo do Espírito. Eu sou uma pedra viva, junto com outras pedras, formamos um edifício, morada do Senhor, morada do Senhor. Nós somos a igreja, nós somos, eu não sou. Então essa mulher, ela herdou uma fé insegura, não integral, religiosa, e quando ela começou a viver e praticar, não resolveu a sua santidade, não resolveu os seus relacionamentos e não entregou a pessoa de Deus para ela. E é com essa mulher que Jesus está conversando. Com essa mulher. Mas, irmãos, olha, louvado seja Deus, que existe um Jesus que encontra essa mulher. Que existe um Jesus que me encontrou e te encontrou. Agora,
Messias. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Jesus, no primeiro contato, a pessoa de Jesus poderia parecer uma pessoa fragilizada, porque o texto, o Evangelho de João, vai dizer que no carro da viagem Jesus está cansado. Ele fica junto ao poço, os discípulos vão lá para dentro da cidade comprar pão. E quando aquela mulher samaritana vai ao poço, o que ela encontra? Um homem cansado. A segunda coisa que nós olhamos é que quando ela começa a conversar com Jesus, Jesus era um homem cansado. E aí quando Jesus fala da água viva, ela fala assim: mas como que você vai tirar água se você não tem o que tirar? Então, agora olha só, Jesus era um homem cansado e agora Jesus parece um homem despreparado. Mas à medida que essa mulher vai se relacionando com Jesus, vai conversando com Jesus, essa imagem de homem cansado, despreparado, vai sendo substituída, porque a princípio, quando Jesus começa a dizer, ela fala: não, esse homem não é um homem cansado, despreparado, esse homem é um profeta. Ela vai avançando no conhecimento, e mais lá na frente, ela crê de todo o coração que Jesus é o Messias. Aleluia! O que eu quero dizer com isso, irmãos? A fé cristã é simples. Os elementos da nossa caminhada, da nossa jornada, elas são simples. Jesus não diz assim: então quem dá um tapa no seu rosto, deu outra face. Se alguém falar mal de você, você diga bem. Aí quando a gente tem problema sério, sabe, problemão, não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente ora, a gente jejua, e dá aquela sensação de que a vida cristã, ela é fragilizada, ela é pobre, ela não vai resolver, ela precisava ser mais potente, a gente precisava fazer algo mais substancial, mais explosivo, a gente precisava. E a fé cristã é simples. O cristianismo é simples. O escritor C.S. Lewis uma vez escreveu um livro maravilhoso chamado Cristianismo Puro e Simples. Ele é simples. A igreja é simples. Aí vai ser daqui a pouco. Quais são os elementos da nossa celebração? Um pão, uma taça de vinho, suco de uva. Mas não confunda simplicidade com fragilidade. O Evangelho é simples, mas ele é poderoso. A igreja é simples, mas ela é embaixadora de Deus na terra. Nós somos filhos como pombos, mas somos astutos como serpentes. Nós temos uma aparência de que precisava algo maior, mas nós não precisamos. Porque o Evangelho é simples, mas ele é poderoso. O que nos faz entender isso é o relacionamento. Aquela mulher, quando começa a se relacionar com Jesus, ela percebe que Jesus não é um homem cansado, Jesus não é um homem despreparado, mas Jesus é, a princípio, um profeta, mas não, ele já não é um profeta. O relacionamento me faz entender que Jesus é o Messias. É o Messias. Agora, caminhando para o fim, nós vamos perceber o que a verdadeira religião faz com a pessoa. Quais são os sinais de uma verdadeira fé, uma verdadeira religião? E aí eu queria que os irmãos olhassem comigo, o texto um pouco mais à frente, e nós vamos ler o verso 27 e o verso 28. O texto vai dizer o seguinte, nós lemos o 26, vamos ler o 27 e 28. Naquele momento chegaram os discípulos e se admiraram de vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo?
Ou por que você está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, 29, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria por ele, acaso, ó Cristo? Agora, vamos sair disso, porque o que a verdadeira fé faz a gente? A primeira coisa que a verdadeira fé faz a gente faz a gente demonstrar que existe algo maior do que nós. Se os irmãos olharem, depois vai dizer que aquela mulher, ela larga o seu cântaro e volta para a cidade. O que ela deve fazer lá, irmãos? Pegar água. Ela foi lá para resolver a sua necessidade pessoal. Quando Jesus disse para ela, se você conhecesse o dom de Deus e ele te pede água, você pediria água e eu te daria água vivas, e você nunca mais diria assim, sabe o que ela disse para Jesus? Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais precise voltar a este poço. Sabe o que a senhora está tentando resolver? A sua vida particular. Quando nós temos a clareza da fé, a verdadeira fé nos alcança, as nossas necessidades particulares, elas caem para segundo plano. A gente pega o nosso cântaro e encosta. Por quê? Porque nós encontramos algo maior do que a própria vida. Nós conhecemos alguém maior que nós. E essa mulher, ela deixa ali o seu cântaro. Ela encosta suas necessidades pessoais. E ela é tomada por um senso de urgência. Ou então, vamos lá. Primeira coisa, a gente entende que existe alguém maior do que nós. As nossas particularidades tornam-se muitas. Segunda coisa, a gente é tomado de um senso de urgência. Aquela mulher, irmãos, ela larga tudo e volta para a oração. Ela volta para a oração. E ela volta com a missão de dizer que o Messias está lá no poço. Agora, presta atenção nisso. Como aquela mulher, ela afirma que Jesus é o Messias? Ela vai dizer o seguinte: este homem tem falado tudo o que eu tenho feito. Agora, vamos lá. Eu não acho que seja uma novidade para a cidade de Samaria, para o lugar de Samaria, especialmente Sicar, a cidade, que aquela mulher estava no sexto relacionamento. Não deveria ser isso. As pessoas já deveriam saber, inclusive, discutir isso lá. Está vendo? Fulaninha lá, de novo, outro relacionamento. E é complicado. Se a rapaz ela está, nem é mais dela. Tem, olha, aí de novo. É sempre assim, ela nunca toma jeito, ela nunca toma postura, vai ser sempre assim. Provavelmente, por causa do tipo de vida que ela desenvolveu, as pessoas desviavam do caminho, não falavam com ela. Olhava de olho atravessado. Não era boa bem vista, não era conquista, não era bem falada. Então, quando ela diz, entendi tudo que eu tenho feito, ela não está dizendo apenas que Jesus conhecia tudo sobre ela. Porque os samaritanos, a cidade de Sicar, também sabiam muita coisa sobre ela. Mas ela se relacionou com alguém que sabia tudo que ela estava fazendo de errado, mas não olhou ela com desamor, não distratou ela, não a humilhou, não a rebaixou, não tratou ela como a ralé, mas tratou ela com humanidade, com amor, com decência. Você já observaram o texto? Quando Jesus chama
O que Mateus é, irmão? Um cobrador de impostos. Uma das figuras, um dos personagens mais odiados daquela época. Por quê, irmãos? Porque era judeu, cobrando impostos de judeu para dar aos romanos. Então ele já era odiado por isso. O segundo motivo é porque muitos cobradores de impostos, eles cobravam a mais para fazer as suas fortunas pessoais. O governo romano não se importava com isso. Ele queria receber o dele. Se ele tinha que pagar 1 centavo de imposto e o cobrador de impostos não cobrando 2, para o governo não interessava. O importante é que caía no cofre do governo 1 centavo. Então, o cobrador de impostos, além de trabalhar com os romanos, ainda assim, ele de forma fraudulenta ganhava dinheiro em cima da pobreza, do trabalho do judeu. E para piorar, para exercer esse tipo de coisa, eles financiavam alguns soldados romanos para que quando ele fosse cobrar um imposto e alguém falasse, não, o que está falando não é justo, ele recebesse a represália do soldado romano para pagar. Então, ele era um homem muito mal falado, muito mal visto, odiado. Imagina, eu fico imaginando que quando Mateus levantava da coletoria e andava na cidade, as pessoas olhavam com um olhar de ódio ou falavam palavras contra ele, para ofendê-lo, ou se não falasse de forma aberta, pública, direta, falavam um para o outro, olha, vendo esse fulano passando, esse traidor, esse nojento, essa pessoa, esse mundo. Era um homem odiado, ninguém queria estar perto dele, ninguém queria se relacionar com ele. Aí vem um homem chamado Jesus e sem muitas explicações, apenas olha para ele e diz: segue. A gente não entende, porque se alguém chegar lá no seu local de trabalho, olhar para você e falar assim: segue-me, dificilmente você vai. Eu conheço, não sei direito, só consegui não, trabalhando com coisa importante. Você chegar na sua sala de aula e alguém passar por você e falar: segue-me, você vai olhar para você, você tem que ter direito, estou aqui, daqui é o futuro, está em jogo, vou ficar aqui. Algumas pessoas têm que entender o que Mateus faz. Eu imagino que ninguém nunca tinha chamado Mateus para fazer nada. Ninguém queria Mateus no pé. Ninguém queria conversar com Mateus. Ninguém queria se relacionar com Mateus. Ninguém queria comer com Mateus. Ninguém queria ser visto andando com Mateus. E aí passa um homem que olha para ele e diz: Mateus, eu quero me relacionar com você. Segue-me. É isso que a mulher está dizendo. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu fiz, ainda assim, ele permaneceu comigo, ele falou comigo, ele tratou a minha alma, ele não me julgou, ele não me oprimiu, ele não me condenou, ele me amou, porventura, não seria esse o Messias. Irmãos, já viu aquela brincadeira, aquele ditado, né? Aquela fala sarcástica, então assim, quando for falar mal de mim, me chama, se coisas terríveis a meu respeito. Talvez, irmãos, se nós tivéssemos acesso a tudo que você pensa, a tudo que você fala, já imaginamos nós? Não vai acontecer, tá, irmão? Fica tranquilo. Mas já imaginou você falar assim: não, agora nós vamos revelar os pensamentos da semana dos irmãos. Coloca aí na tela. E aí começa a passar tudo que você falou, tudo que você disse, tudo que você falou para outra pessoa, que você falou no seu coração. Talvez, quando a gente terminar
pessoas saírem daqui assim, querendo romper alguns relacionamentos. Se não romper, talvez aquela admiração, aquele brilho, aquele olhar, sabe, de dizer, olha, é uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, talvez isso fique ofuscado. Se as pessoas conhecessem tudo que passa na nossa mente, no nosso coração, talvez, a gente teria algumas dificuldades de se relacionar. A gente ia medir as palavras, a gente ia pensar duas vezes antes de contar alguma coisa, a gente ia restringir o nosso relacionamento, mas Jesus não é assim. Ele conhece tudo sobre você, Ele conhece tudo sobre mim, Ele sabe tudo que eu pensei, tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu falei, e ainda assim, Ele decidiu estar comigo e com você. Finalizo com o versículo que está um pouco mais acima. Ele, no verso 10, verso 9, lê comigo. E nós vamos ler para nós orarmos. Verso 9 diz assim: então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede algo a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Agora, Jesus pede uma água para ela fica impressionada, porque Jesus é um judeu não conversava com o samaritano, e pela cultura, um homem não falava com uma mulher a sós. Então Jesus está quebrando uma série de protocolos, conversando com uma mulher, sendo judeu, conversando com uma samaritana. Então ela está admirada porque Jesus está falando com ela. Então ela está admirada porque Jesus começou com ela no relacionamento. Ela está admirada porque na cabeça dela um homem judeu está conversando com ela naturalmente. Aí Jesus diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus, o que te pede água, você pediria água, eu te daria água para você. Na tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, ele traduz esse texto da seguinte maneira: se você soubesse o que Deus está disposto a te dar, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que pediria e eu te daria água viva. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos dessa noite, para a gente orar. Você sabe que Deus está disposto a entregar para a tua vida? Você sabe o que é que Deus está disposto a derramar sobre você? Você sabe qual é o tipo de dádiva, de graça, de presente que Deus quer te conceder? O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: se você soubesse que não apenas um homem está disposto a conversar com você, mas há um Deus dos céus que está disposto a te abençoar, e se você soubesse que sou eu, o intermediador entre o homem e Deus, se você soubesse que eu estou aqui para conectar o homem com Deus, se você soubesse que sou eu que te faz aproximar de Deus, era você que estaria me pedindo. Se nós, irmãos, soubermos que o tipo de fé, de religião, de devoção que Deus quer desenvolver conosco é uma devoção pessoal. O que Jesus disse para
quando ela disse: olha, os nossos pais nos disseram que quando o Messias vier, ele nos falaria todas essas coisas. Jesus disse: sou eu, Messias. Eu que estou falando com você. Nós temos um Cristo que fala com a gente, que se relaciona com a gente, que conhece os nossos erros, pecados, faltas, mas se relaciona com a gente para nos trazer ao caminho do arrependimento, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar tudo aquilo que Deus quer derramar sobre nós. Eu sou o Messias. Eu não sou um Deus histórico. Eu não sou um Deus da história. Eu não sou um Deus do passado. Eu não sou um Deus da traição. Sou eu que estou presente. Estou falando com você hoje. Estou falando com você hoje. Estou falando com você hoje. É um Deus presente. É um Deus relacional. Agora essa mulher, irmãos, que por causa do tipo de fé que recebeu, que não mudou sua história, que não resolveu a santidade dela, que não resolveu a integralidade da sua fé, e que deu a ela uma fé revanchista, com a revelação da pessoa de Jesus como Deus, como Messias. Essa mulher volta para dentro de Samaria para se relacionar com as pessoas e declarar que há um Messias vivo, presente, e ele está do lado de fora. Essa mulher, irmãos, ela rompe com todo o passado histórico, ela rompe com 1000 anos de religião falsa, de fé falsa, de emoção improdutiva, para agora entender que Deus pode usar a vida de uma mulher que tinha tantas questões para ser rejeitada, mas ela foi amada, e agora ela se torna uma proclamadora do amor de Deus, porque a verdadeira fé em Deus, a verdadeira religião nos transforma. Amém? Amém? Glória. Nós vamos orar. Nesse momento de oração, nós vamos orar por todos. Nós vamos hoje, na nossa noite de encerramento, nós vamos ungir a todos os irmãos que estão aqui, todas as irmãs, para o ano de 2024. E deixa eu vou contar bem rapidinho esse testemunho, para que os irmãos assim, aumentem a fé. Teve um ano, eu não vou pegar qual foi, mas há muitos anos atrás, teve um pastor na cidade de Mariporã. Ele estava começando o trabalho, uma igreja assim, pequena, estava começando o trabalho. E ele um dia fez lá um tempo de oração da igreja e falou: irmão, nesse último dia nós vamos ungir alguns irmãos. Quando chegar lá na sua casa, você coloca as mãos sobre a sua família, sobre o seu casamento, e aí deu um direcionamento dos irmãos. Os irmãos receberam a unção, receberam a oração e foram cada um para a sua casa. Quando chegou em casa, o filho desse pastor, uma criança de 4, 5 anos de idade, ele estava com a mão ainda cheia de óleo e perguntou para a mãe dele: mãe, eu não coloquei a mão em nada, eu não coloquei a mão em ninguém, o que eu faço? Aí a mãe olhou para ele assim: então vai lá e coloca as mãos no seu pai. Aquela criança de 4, 5 anos foi lá, colocou as mãos sobre o pai, abençoou o pai e tomou. Aquele pastor, ele morava dentro de uma chácara, e dentro dessa chácara funcionava uma confecção de camisas. Naquela mesma madrugada, os ladrões entraram para saquear aquela camisaria da fábrica, da confecção. O dono da chácara provavelmente viu por algum dispositivo, alguma alarme, alguma câmera, foi até o local. Aqueles homens pegaram aquele pastor e fizeram dele refém. E aquele homem, tido como refém, ficou literalmente
Os bandidos atiravam de um lado, os proprietários atiravam de outro, e eles foram bem. Pegaram aquele pastor, colocaram no carro e começaram a descer a Fernão Dias. E começaram a discutir o que ia fazer aquele pastor. E alguns diziam: matar, ele viu o nosso rosto, ele sabe quem nós somos, ele vai nos denunciar. E eles começaram a discussão sobre matar ou não matar. E aqui o pastor angustiado daquele carro, e ele estava nesse alta velocidade. Eu não sei se alguns já conheceram, conhecem a Fernão Dias, aquele pedaço entre Mariporã e São Paulo. É uma descida, e é muito perigoso, tem muito acidente, a estrada é muito ruim. E eles em alta velocidade descendo aquelas curvas. Em determinado momento, o rapaz vai dirigir o carro, ele joga o acostamento, pisa no freio, abre a porta e diz assim: sai correndo e não olha para trás. E aquele pastor, irmãos, ele pula do carro e começa a subir a rodovia, é uma subidinha boa. Ele chega até um posto de gasolina mais próximo, ofertante, e aí ele tenta falar que ele tinha sido sequestrado, que invadiram ali. Por fim, aquele pastor que foi sequestrado, ficou na linha de tiro e viu a sua vida ficar discutida na mão daqueles homens, foi liberto. E nada chega na minha cabeça, nada chega na minha cabeça. E a imposição das mãos daquela criança, ainda que sem muito conhecimento, foi um jeito de Deus comunicar, de dar sobre aquele rapaz livramento. Estou contando isso por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o que é que Deus está disposto a nos dar, mas nós teremos que receber tudo debaixo de muita fé. Então nessa noite nós vamos ungir a vida dos irmãos, crendo que nessa unção, nessa oração, o Senhor vai conceder para os irmãos força, graça, saúde, virtude, disposição, livramento para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Vamos orar então, vamos ficar de pé. Os nossos pastores, tudo isso vai nos auxiliar aqui. Eles vão ungir as mãos, nós vamos estar. E aí, irmãos, vamos fazer da seguinte maneira, para a gente fazer bem organizadinho. Então, para, podemos fazer assim, meus irmãos? Fica aqui dois a cabeça, tá bom? Aí, nós vamos fazer assim. Ficam dois obreiros aqui, ungindo esse pessoal daqui, fica dois obreiros desse lado, ungindo o pessoal desse lado. Os irmãos que vêm daqui, vêm pelo corredor central e voltam pelas laterais. Os irmãos que estão aqui, vêm pelo corredor central e voltam pelo corredor externo. Entendeu, irmãos? Está claro? Se os irmãos quiserem fazer, primeiro vem desse lado, depois vem desse lado, primeiro vem desse lado, depois vem desse lado, assim a gente organiza, ora e unge por todo mundo. Amém, irmãos? Amém? Cadê o cristão do povo? Vocês querem informação? Querem não, né? Vocês não querem não? Aí você tem que perguntar em nós, pastor. Vocês devem sim, tá bom? Quando essas duas fileiras sentar, vocês descem essa adoração, tá bom? Vamos lá? Aqui, vocês. Aqui, fica dois aqui. Está claro? Todos. Isso, maravilha. Senhor, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá? Os irmãos que estão aqui, os que podem, os irmãos que não puderem, pode ficar sentado, a gente vai até você depois. Os que podem, mais uma vez, no corredor, os irmãos da minha esquerda aqui, podem faz o corredor. Passa por aqui, sai por aqui. Os irmãos aqui, recebe a oração, passa por aqui. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém? Amém? Então nós vamos começar agora. Amém? Fica mais irmãos. Isso. Ficam dois aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Nós cremos, Pai.
Haja cura
orar sobre a vida de vocês, amém? Eu quero só que vocês ouçam. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos como aqueles que esperam algo do Senhor. Nós ouvimos nessa noite de um Deus que tem desejo de liberar sobre a nossa vida. Nós temos nessa noite ouvido de um Deus liberal, um Deus transformador, um Deus abençoador, que levantou o seu Filho Jesus para derramar sobre nós todas as fontes de Deus. Nessa noite, eu invoco essas bênçãos dos céus. Nessa noite, eu clamo por essa graça do alto sobre a vida dos meus filhos. Que sejam liberados sobre eles. Sejam liberados sobre suas famílias. Sejam liberados do seu trabalho. Sejam liberados sobre o seu ministério, sobre a sua vocação, sobre o seu chamado. Pai, em nome de Jesus, abra a janela dos céus, abra as comportas do alto, abra a janela da eternidade. Derrama, derrama, derrama. De forma abundante, que neste ano, Senhor, nós iremos mover um mover próxima, um mover integral, um mover indivisível. Que neste ano a gente progrida no conhecer ao Senhor. Que neste ano a gente joga o nosso cântaro do lado para ouvir e atender a revelação de Jesus Cristo. Nós consagramos tudo ao Senhor, tudo para a glória do Senhor, tudo para evidenciar o nome do Senhor Jesus. Te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode pôr o seu uniforme. Vamos só assim, nós vamos nos organizar para a seara. A Bíblia, irmãos, ela vai dizer assim, que é melhor o fim do que o começo. Hoje nossa agenda, nós estamos assim, como desde da 7, estamos fazendo aí a primeira ceia. Nós tivemos feito já, ceamos, mas como igreja, essa primeira ceia. Que bom que você está aqui. Que bom que nós podemos fazer isso juntos. Nossa primeira agenda do ano. Mas é que eu disse, a Bíblia diz que é melhor no fim do que o começo. A minha oração é que se o Senhor não nos dar antes, ou se Ele não nos chamar antes de forma individual, e quando for lá no segundo domingo do mês de dezembro, nós possamos todos estar aqui, segurando o pão, o cálice e dizendo: obrigado, Senhor, porque a sua mão sustentou mais de um, a sua mão esteve comigo mais esse ano, e eu passei todos os meses e dias deste ano
na tua presença. Começar bem, irmãos, é uma boa coisa. Terminar bem é ainda melhor. E nessa noite você tenha esse desejo de ir até o final, de permanecer até o final. Amém? Se não for tentar, nós vamos também celebrar essa presença do Senhor. Os pastores estão se organizando, nós vamos consagrar o corpo, consagrar paz, orar. E neste ato nós estamos declarando a morte do Senhor até aquele tempo. Como disse, o Evangelho é simples. Nós temos aqui nos nossos irmãos um pão, suco de uva. A gente podia dizer, nossa, mas Deus podia ter caprichado, né? Podia ser ouro, pedras preciosas, para demonstrar o valor do reino, a grandeza do reino. Podia ser uma celebração assim, aos olhos, mais suntuosa, mas o Evangelho é isso, ele é simples. Se nós formos olhar, o mandamento de Deus, isso é dois simples. Amar Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e amar o próximo. Fazendo isso, toda a lei simples. Mas eu volto a dizer, o Evangelho é simples, mas ele é poderoso. Os elementos são simples, mas eles refletem para a maior de todas as coisas. Jesus era um homem simples. Ele não tinha rei na cabeça. Nasceu numa manjedoura. Ele dizia que para ele apenas uma comida lhe bastava. E a verdadeira comida dele era fazer a vontade do Pai. Ele morre maldito como um ladrão. Mas na verdade, ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele morre, o rei foi no irmão dele. Mas a Bíblia vai dizer que ele recebeu o nome mais excelente. Ele passa para a terra como servo, mas ele é recebido em glória como dono e Senhor de tudo. Então, irmãos, creia no Evangelho, creia na simplicidade do Evangelho, mas saiba que o Evangelho é poderoso. E a Bíblia vai dizer, e nós Jesus para ele tomou o pão, ele dá graça e diz: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes, em glória de mim. Pode partir em nome de Jesus. Ele vai dizer que esse grande mês depois desse ato, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança feita pelo Senhor. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até aquele tempo. E é isso que nós vamos fazer hoje. Para o suco chegar nessa consistência, a videira, para dar o seu fruto, para extrair o suco, a uva é pesada. Jesus Cristo, naquela cruz, foi esmagado pelos nossos pecados, foi moído pelas nossas transgressões. E o resultado dessa
aliança eterna para nós. Amém? Nós vamos orar, consagrando esses elementos, para que então a gente possa cear em nome de Jesus. Amém? Estenda só para cá, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós, nessa noite, apresentamos o pão e o cálice, símbolos do seu corpo e do seu sangue, que foram moídos, maltratados na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo Ele nos produziu vida e vida abundante. Pai, nessa noite nós, com o coração devoto e agradecido, celebramos a mesa do Senhor na expectativa da sua volta, e queremos fazer assim até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém? Você que vai sábado, está
Graças a Deus. Glória a Deus. Glória bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é Jesus, nosso Salvador, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vamos dizer as palavras que Jesus disse a Nicodemos, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode participar do povo em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Te agradecemos. Aleluia. 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 Nós colocar-se nas mãos, Jesus diz que é esta nova aliança feita no seu sangue. Aliança quer dizer compromisso, a certeza de que Deus que está conosco agora é o mesmo Deus que permanecerá conosco durante toda a nossa jornada, durante todo este ano. Ele nunca nos deixará, nunca desamparará. Nós vamos ter as palavras que João Batista disse quando viu Jesus chegar no Jordão. Ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode participar do cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito, louvado é o teu nome. Nós te glorificamos, levantamos este memorial, levantamos, Senhor amado, cumprindo o mandamento, na expectativa, Senhor, de um dia cear com o Senhor, assentado na mesa, estar e permanecer com aquele que muito nos amou, nos conhecendo por completo, sabendo quem somos por completo, nos amou profundamente, nos tirou dos pés das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, reino de amor, honra, glória, louvor, domínio, majestade, todo poder pertencem ao Senhor nosso Deus, todo poderoso. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Nós já estamos chegando no final. Vou pedir para os irmãos aguardar só um minutinho, tá? Ô, David, você vai vir falar? Então, entrega aí, irmão. Só um recadinho dele. Então, vamos fazer um minutinho. Assim que ele terminar, a gente já vai orar e encerrando em nome de Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, bem brevemente, eu ia pedir, na verdade, uma ajuda para os irmãos e para as irmãs. Todo ano, no nosso departamento da Jubrac, a gente organiza o nosso retiro espiritual para os jovens. E é uma grande oportunidade não só para os jovens que estão nos caminhos do Senhor, que querem mais de Deus, mas para os jovens também que às vezes estão afastados, enfim.
Só que todo ano, irmão, sempre tem um jovem que não trabalha, às vezes não tem condições, a gente tem um curso no retiro, né? Então, o que a gente faz? A gente vende alguma coisa para poder arrecadar e cobrir o custeio do retiro desses jovens que não têm condições. E hoje a gente vai estar vendendo um brigadeiro gourmet, a unidade no valor de R$3, e todo o valor arrecadado vai ser para abençoar a vida de um jovem que não terá condições de pagar o retiro. Então, peço a colaboração de todos aqueles que puderem. As mulheres que estão aqui com os esposos, já dá uma beliscada aí, fala para ele: vou jantar, eu quero um brigadeiro hoje. E o que é o diferencial disso, irmãos? Todo mundo vem, um monte de gente vende brigadeiro, certo? Mas esse brigadeiro você vai comprar e você vai estar abençoando a vida de um jovem. Então o gosto dele vai ser ainda mais doce para você. Amém? Deus abençoe. Então, esse brigadeiro é todo abençoado porque ele não engorda. Não é, irmãos? Vai perceber, você vai comer 10, nossa, meu jeitinho. Mas vai lá, passa ali, abençoe a nossa vida, tem que trabalhar, se esforçar para fazer esse trabalho, porque eu sei que vai ser uma bênção. Amém? Cadê o João? Lá em cima? Vem cá, João, nós vamos orar para a vida do João. O João nos procurou, falou que ia entregar a vida para Jesus. Nós queremos orar. Agradecendo a Deus. E é isso, né, irmãos? Tem gente que confessa Jesus por ele. E tem gente que não esperou por não, diz eu quero. Que é assim que funciona, nós vamos terminar orando pela vida de João, abençoando a vida dele. Fica junto. Fica tímido, não? Eu sei que de vez em quando a gente passa por isso na vida, mas é assim mesmo. Posso ficar de pé, irmãos? Nós vamos orar pela vida de João. É isso mesmo, né, João? Tá vendo? A gente tira a vida. Então nós vamos orar, abençoando a vida do João, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Amém? Vem cá, Fabiano, aqui do lado dele. Fabiano trabalha junto com o João, nós vamos orar, abençoar, e quando acabar o culto, passa aqui, dê um abraço no João, coragem nele, se coloca à disposição de ajudá-lo, abençoá-lo na caminhada dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos pela vida do João, que manifestou esse desejo, essa face de confessar ao Senhor Jesus como seu Salvador. Nós sabemos, Pai, que esta é uma obra do Espírito, não é obra humana, não é fruto de persuasão, não é fruto de argumento, mas é uma convicção do Espírito sobre ele. Nós oramos para que o seu filho seja fortalecido, seja encorajado, que ele receba dessa vida abundante, nova vida, para uma jornada, uma caminhada de fé, e que o Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus, livre de todos os males, todo levante inimigo, toda seta maligna. Nós abençoamos a vida do teu filho, declaramos sobre ele graça, vida, força do Senhor, em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse momento, por esses 12 dias de oração. Grato nós somos, Pai, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. Se o dia de amanhã nos pertencer, que seja sua graça, bondade, favor e misericórdia, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, junto com todos, desde agora e para todos